Muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse podcast que é delicioso, do Lugares para Comer, o podcast mais gostoso da sua vida inteira. Hoje estou aqui com Rodrigo Metri. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Rodrigo que está como ele vai nos falar agora também sobre a carreira dele, também vai falar sobre o serviço em restaurantes no geral, vai falar sobre muitas coisas da hospitalidade, né? Desse mundo aí que a gente percebe que existe, mas às vezes a gente não se aprofunda tanto. Então, o Rodrigo está aqui com a gente, também vai falar sobre vinhos, vai falar sobre muita coisa. Obrigado por aceitar o convite, Rodrigo. Eu que agradeço, Jader. É um prazer estar falando com vocês, é um prazer de estar aqui, tá? E hoje a gente vai ter uma conversa bem ampla, principalmente nessa linha gastronômica. Muito obrigado. Eu vi que você trouxe já um vinho que é para o sorteio. Olha, pessoal, um glorioso DV Catena para o sorteio, só para você ver como é que está o nível do programa. E você também trouxe um para a gente tomar agora, porque ninguém é de ferro, né, Rodrigo? Acho que beber uma tacinha de vinho não faz mal a ninguém, né? Com certeza. A gente já vai começar pelo processo de servir, tá? Esse daqui é um vinho branco, a uva é Macabeu, tá? Ele é um vinho bem direcionado para linhas mais, por exemplo, hoje a gente está numa temperatura tranquila, então tá quente, tá? Então vinhos brancos, ele sempre vai ser bem indicado para ambientes quentes, tá? Temperatura bem quente. Então, linha de tarde, você tá numa praia, vinho branco sempre vai muito bem. Ah, muito bem. Então, e tem algum segredo do serviço? Já vamos começar a explorar a sua sabedoria aí. Como que se dá o serviço, tanto na sua perspectiva servindo, como na minha que recebo? Eu gostaria que você falasse, porque às vezes é uma dúvida, né? De repente a pessoa está levando aí outra para sair, está querendo, né, causar uma boa impressão, e de repente não vem ali, quer dizer, tem um ritual, né? Com certeza. Por este momento vamos falar só do ritual, mas no decorrer da entrevista a gente vai entrar nas linhas das uvas, que é muito importante, tá? Então, o primeiro processo, quando você vai pedir um vinho, a pessoa que ela vai te servir, a primeira coisa que ela vai fazer é mostrar o rótulo para você para saber se o vinho que você pediu é o correto. Então, a primeira coisa, você tem que confirmar se aquele vinho é o correto, para não ter nenhum problema na hora de você pagar. Perfeito. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui sentado, tá? Para ficar mais próximo para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, o vinho ficou na mesa. Por regra, não se mexe no vinho, tá? Ah, então, tá. Não fica girando a garrafa. Exato. A partir do momento que o vinho ele está estabilizado na mesa, ele se mantém na mesa, tá? Perfeito. O serviço é feito de pé, tá? Aqui eu estou fazendo uma adaptação, perfeito? A gente está aqui fazendo uma adaptação, porque senão a câmera muito possivelmente cortaria grande parte aí do processo aí. Então a gente está nesse momento então fazendo o processo onde o serviço está sendo feito sentado. Exato. Bom, tira a cápsula, perfeito? Agora é o processo da rolha. Vamos perfeito. lá. Você sabe que eu prefiro esse que tem os degrauzinhos para você subir, porque tem aquele lá que é só o primeiro. O primeiro lá para puxar, aquilo ali é emoção, viu? É difícil. Na realidade é assim, ó. Esse tipo de abridor é um abridor profissional. Perfeito. Tá? Ele é um abridor de linha mais do sommelier. Porém, ele vai ter os dois estágios. Então, a primeira coisa é travar o primeiro estágio, tá? Certo. Que é onde que você vai travar aqui, e você faz a alavanca. Primeira alavanca. É só deixar que aquela rolha vai sair sozinha. O próprio abridor, ele vai fazer o trabalho. Você não faz a força. A única força que você faz é travar aqui, ó. Isso. Tá? E você vai fazer a segunda alavanca. Perfeito. Tá? Beleza. Linhas de rolha que algumas pessoas têm dúvida, tá? Por que as pessoas oferecem a rolha para o cliente cheirar? Porque se o vinho entrar oxigênio, ele vai avinagrar. Vinagre. E ele vai passar esse aroma de vinagre para a rolha. Então, o processo de cheirar a rolha é só antecipar se o vinho ele tem boa qualidade para se tomar. Entendi. Tá? Mas você não vai avaliar a qualidade dele. Então, você vai avaliar se ele tem algum defeito. Então, eu não vou olhar assim e falar,
Cheirar a rolha e falar, olha que vinho gostoso. Não, o processo é outro. É só ver se ele não está ressecado. Exato. Tá? Eventualmente se está avinagrado. Exato. Então você passa a rolha para o cliente ele vai cheirar. E cheira mesmo. Ele cheira a rolha, tá? Para saber se realmente esse cheiro do vinagre ele não passou para a rolha. Porque o contato ele é direto com a rolha. Tá? E tem vinhos que são de guarda. Então tem vinhos que eles ficam 6 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. Entendeu? Então é um processo que as pessoas veem como uma fidelidade. Tá? Perfeito. Tá. Aí eu devolvo a rolha ou fico comigo? A rolha do cliente. Tem pessoas que gostam de guardar como memória, tem pessoas que gostam de colocar datas. Tem alguns que eu coloco a data e o local. Perfeito. E a ocasião também. Exato. Mas o fundamento básico é para você cheirar para saber se o vinho tem algum defeito, mas não para analisar a qualidade dele. Então defeito e não qualidade. Exato. Perfeitamente. Perfeito? Vamos lá para o serviço. Vinho branco. Você nunca vai servir um vinho branco com uma quantidade elevada. Por quê? Porque o vinho branco ele sempre tem que se manter numa temperatura baixa. Entendi. Tá? Então, primeira coisa, você agora vai degustar o vinho. Tá? Então eu servi só uma degustação para você. Esse é só um pouco. Então, essa quantidade pequena... É uma amostra para você entender a intensidade do vinho, a cor do vinho, entendeu? Agora você vai fazer todo o processo. A primeira coisa, você vai pegar o vinho e ver a cor dele, sem mexer na taça. Perfeito. Então, no caso, ver sem mexer a taça... Sem mexer a taça. Por quê? Primeiro você tem que ver a intensidade dele. Então você vai colocar o vinho até o teu queixo e você vai cheirar sem aproximar o nariz. Para ver a intensidade do vinho. Ele realmente veio mesmo um buquezinho. Aí você vai começar a analisar o vinho. Então, se ele tem uma intensidade alta, se ele tem uma intensidade baixa, se eu aproximo mais no nariz, ele tem uma intensidade baixa, porque eu tenho que aproximar ele mais ao meu nariz. Exato. Se ele tem uma intensidade alta, eu não preciso aproximar ele muito. Então, já é algo olfativo. Ele é bem aromático. Eu tô sentindo bem. Exato. Então, agora você vai girar o vinho. Esse de girar o vinho, eu tive um problema, porque o pessoal gira para um lado assim. E eu só consigo girar para um outro lado. Eu giro errado. O pessoal faz meio que assim e gira certo. Eu faço assim, eu meio que faço assim porque funciona, mas tá errado esse giro aqui. Na realidade, na realidade qual é o objetivo? É para soltar o aroma do vinho. Então, aonde ele vai girar, não vai alterar. Mas é que tem o jeito bonitinho. Tem gente que só bate assim, ele gira tudo, entendeu? E eu faço assim, igual como se fosse o Bambam lá dos Flintstones girando, mas tudo bem. De qualquer maneira, eu tô vendo aqui, aí eu tenho que entender a coloração do vinho. Exato. Aí eu tomo um pouco. Você pode trabalhar também com a mesa. Tá. A mesa também. A mesa ela vai te dar um norte. Entendi, daí ela vai me dar Aí vai levantar mais aroma. Mais aroma. Aí que você vai sentir as notas dos vinhos. Perfeito. Entendeu? Então, se ele é aromático, se ele vai trazer fruta, entendeu? Qual que é a linha que o vinho vai trazer para você? E o que eu tenho que esperar de uma uva Macabeu? Olha, essa uva aqui ela é bem aromática, tá? Ela vai combinar muito com linha de mariscos, legumes assados, tá? Então ela combina bastante com essa linha, que é pratos que não são tão cítricos. Perfeito. Perfeito? E chegou na hora de tomar? Sim. Então você girou, você cheirou, agora você tem a parte do olfato. Então você sentiu as notas do vinho. Perfeito. Agora você vai sentir o paladar do vinho. Agora vem uma questão. Eu coloco essa quantidade inteira ou eu posso ir dando uma bicadinha? São duas situações. Sua boca, ela não tá avinhada. Tá? Então, primeira coisa, antes de você tomar o vinho, você vai limpar o paladar com água. Pode ser tanto água sem gás quanto água com gás. O primeiro processo, você tem que avinhar a boca. Tá? Então, você vai experimentar. Faz um bocejo e engole. Agora você toma novamente. Você entende que o paladar mudou no segundo gole? Sim.
Agora eu tô sentindo a minha boca salivando. Exato. O que é saliva? É a acidez. Você Acidez. vai ver a intensidade da acidez do vinho. Perfeito. Quanto mais ele saliva, mais acidez ele vai ter. Entendi. Quanto menos ele saliva, menos acidez ele vai ter. E isso vai determinar o que isso vai determinar no sentido ele é mais ácido ou menos ácido? Bom, o ácido, ele também traz bastante harmonização, tá? Então você pode harmonizar com o ceviche, porque o ceviche ele também é ácido. Tá? Então ele traz o limão, então ele vai aflorar. Ou você pode pegar um vinho que é bem ácido e fazer a harmonização de contraponto. Pegar um prato que não tem muito ácido para associar a harmonização. Então tem duas linhas de harmonização. Muito bem. Olha, eu adorei o vinho, então já de antemão eu já acho até que ele só pela... É engraçado isso, né? Que quando é um belo vinho, porque só de você tomar a amostra ele já meio que preencheu, né? Você já está se sentindo assim, como que eu posso dizer? Eu me sinto já feliz só de ter tomado um pouquinho. Com certeza. Então isso quer dizer que não é um vinho que está morto com farofa, né? É um vinho que... Isso é muito importante você puxar, porque a gente tem que falar sobre linhas de qualidade, tá? E vai entrar muito em nomenclatura de vinho, tá? Perfeito. É interessante você puxar isso aí, porque, por exemplo, reservado é uma nomenclatura que é colocado como baixa qualidade, tá? É a primeira linha. A primeira leva. Não é a primeira linha, talvez eu usei o termo errado, mas é a primeira, é o produto de combate, vamos colocar assim. Exato. Tá? Então é assim, ele não é um vinho que ele é estruturado com qualidade para isso. Ele não é um vinho de guarda. Esse é o reservado. Reservado. Tá? Não é o reserva. Exato. O reserva ele é superior, mas porém tem o tradicional. Esse é um vinho tradicional, que ele não tem rótulo. Ele não é nem reservado e ele não é nem reserva. Ele é um vinho tradicional. Tradicional. Tá? Então ele ainda vai existir o intermediário. Só uma pergunta que talvez eu deveria até ter feito antes, mas qual é a nacionalidade desse vinho aí? Esse é um vinho espanhol. Essa uva Macabeu, ela é muito conhecida na Espanha, tanto também quanto a Tempranillo. Mas Tempranillo vocês vão achar muito vinhos tintos. Tá? E essa uva aqui é uma linha de vinho, vinho branco. Perfeito. Bom, e o espanhol às vezes dá uma porrada também, né? Que aquele Tempranillo lá... às vezes ele tem uma nota bem... Isso é muito interessante você falar, porque a gente vai entrar nas linhas das uvas e a gente vai falar sobre intensidade de uvas. Isso é muito importante para quem está entrando no mundo do vinho seco, porque eu me deparo muito isso com o atendimento ao público. E as pessoas elas saem de um vinho suave, que é um vinho que é adicionado açúcar, e ela entra muitas vezes direto para uma uva Cabernet Sauvignon. Uma uva Cabernet Sauvignon, ela vai pular umas 30 uvas, tá? No mínimo. Então a uva Cabernet Sauvignon, ela é uma das mais fortes que tem. Então ela vai ter tanino agressivo, ela vai ser uma uva forte, uma estrutura forte. Sim, encorpado. Encorpado. Então ele é um vinho que ele vai associar com pratos encorpados, com carne vermelha, pratos encorpados. Um contrafilé, uma carne, né, que vem forte, né? Porém, se você não tem esse paladar, você vai se afastar do vinho seco por uma falta de conhecimento de ter começado pela uva errada. Isso. Tá? Então, se você vai começar um processo para tomar o vinho seco, você tem que começar pelas uvas mais leves. Então, uva Gamay, uva Carmener, uva Pinot Noir. Pinot Noirzinho, né? É um clássico. É um clássico, entendeu? Então, você vai pegar uma uva branca, uma Riesling, tá? Que ela é bem aromática. Você vai pegar uma Sauvignon Blanc. O Riesling tem muito em vinho alemão também. Alemão. Né? Porém, ele é muito aromático. E a uva ela é bem leve. Então, para as pessoas que estão iniciando nesse processo do vinho, são uvas maravilhosas para você iniciar. E até no Brasil a gente tem uvas mais brancas, né, no sentido da... E tem uvas assim, no sentido da Moscatel... Tem vinhos assim que também são premiadíssimos, né? Sim. São espumantes, né, no caso. Porém, Moscatel tem que tomar um pouco de cuidado. A Moscatel, ela já é uma uva mais pro doce. Isso, ela é adocicada. Ela já é adocicada. Então, a Moscatel ela é mais direcionada para linhas de sobremesa. Então, você tem que associar com outras linhas de gastronomia. Entendi. Tá? Linhas de pratos, por exemplo, vinho branco, é lógico que tem várias harmonizações que a gente pode fazer, mas em via regra ele associa muito com peixe.
Tá? Sim, normalmente é uma carne mais leve, ou uma salada Caesar. Exato. Por exemplo, esse vinho que você está tomando, você pode ver que ele é refrescante. Para o dia de hoje ele está perfeito. Perfeito, porque a gente está tá calor, a gente está num período de sol, você entendeu? Então, pro ambiente que nós estamos vivendo, tem que ser um vinho branco. Eu não posso trazer um vinho tinto para tomar 2 horas da tarde. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Perfeito. Então, eu gostei, está aprovado. Falo, e agora? Agora começa o serviço. Exato. Então, assim, vinho branco, eu sempre tenho que tomar muito cuidado com a quantidade que eu vou colocar para o cliente, porque geralmente vinho branco ele sempre vai ficar num balde de gelo, porque ele não pode perder a temperatura. Perfeito. Tá? Então, por isso que as pessoas perdem balde de gelo, tanto para o vinho branco quanto para o vinho rosé. Ele tem que ficar abaixo da temperatura. Em média, 6 graus. Entendi. Que já é diferente do tinto. Que tem tinto que você pode tomar com 14, 16 graus. A diferença é gritante. Perfeito. Então você não pode perder a temperatura do vinho branco, porque senão ele perde a refrescância dele. Perfeito. Então quando fala assim, põe um vinho na geladeira, é para colocar um vinho só para ele dar uma baixada na temperatura, mas o ideal seria o armazenamento já numa temperatura padrão dele, seja de 14. Agora falando do tinto, não exatamente do branco, né? Mas então o armazenamento de repente num 14, 16, 18. Vinhos mais leves pode ser até 12 graus, mesmo ele sendo tinto. Perfeito. Mas vinhos mais encorpados, é interessante ele estar um pouco mais com a temperatura de 16, 18 graus. Entendi. E o branco? O branco sempre mais baixo. Deixar ele abaixo, especialmente no momento do consumo. Principalmente. Perfeito. Perfeito? Vamos lá. Mas não confundir com temperatura baixa com o vinho gelado. Assim, não pode ficar gelado o vinho tinto lá. Daí ou o branco também, porque 6 graus é diferente de 6 graus abaixo de 0. Entendi. Não é uma cerveja. Exato. Né? Tá? É um vinho ainda. Exato. Então vamos lá. A questão do serviço. Eu vou poder servir para você, no máximo, 2 dedos. Por quê? Quanto mais eu colocar na taça para você, mais eu vou induzir para você tomar rápido. E o processo do vinho branco não é esse. Por quê? Porque a quantidade vai fazer que a temperatura mantenha, porque ele vai continuar no balde de gelo. Então, se eu aumentar o nível de taça, ele vai esquentar. Perfeito. E não é essa a intenção. Então, sempre vinho branco, 2 dedos, sempre vinho tinto, 3 dedos na hora de servir. Aí o vinho tinto é um pouco a mais. Por quê? Porque ele não tem essa preocupação de esquentar. Isso, ele está na temperatura ambiente, ele ainda está ok. E vamos embora. Perfeito. Segue o barco. Perfeito. Então, agora começou. Agora essa uva aqui, é por conta da uva que ele tem um finalzinho um pouquinho mais baixo? Como é que funciona? Por ser branco? Cada uva tem a sua predominância, tá? Por exemplo, a uva Riesling é uma uva leve, mas não por isso que ela não vai ser predominante. Tá? Então ela entendi. É bem aromática. Então assim, você vai avaliar o vinho pelo tempo que ele fica na sua boca. E qual que é um tempo médio assim? 6 segundos. 6 segundos. Abaixo de 6 segundos é um vinho, vamos dizer assim, um vinho com tempo curto. Tempo curto. Tá? Acima de 6 segundos ele tem um tempo prolongado. Isso eu descubro então naquela primeira prova, de repente. Exato. Você já sente ele, você vai sentir... Porque os aromas não pode ficar só o álcool. Se ficar só o álcool, ele não prolonga. Você já não sentiu mais o vinho. Você entendeu? Todas as características dos vinhos já subiu na sua boca. Então você tem que sentir se ele dura mais de 6 segundos. Entendi. Aí você vai começar a analisar se esse vinho ele tem uma qualidade superior. Porque vinhos de qualidade ele vai durar mais na sua boca. Entendi. Então isso altera até o preço do vinho, de repente. Sim, com certeza. Porque a gente vê às vezes vários rótulos, tá? Esse aqui custa R$60, o outro custa 200, outro 1.500, outro 800, quer dizer... A gente tem que tomar muito cuidado com marketing e qualidade. Também tem isso. Então é assim, às vezes o marketing foi muito forte para aquele vinho e ele se dissipou. Tá? Então ele ampliou. Tá? Mas às vezes ele não contempla a qualidade do valor que você paga. Então às vezes entrou na moda aquele determinado rótulo e aí
claro, mérito do departamento de marketing, né? Perfeitamente. Tá? Mas, de repente, não, você vai ter opções de custo-benefício até mais interessantes. Exato. O pessoal, às vezes, estava tendo muito... tinha um determinado rótulo daquela série lá daqueles lobo em pele de cordeiro, aqueles mosca morta, sabe, cordeiro em pele de lobo. Esses aí tava rolando até muita pirataria deles há um tempo e mantendo o preço alto e... Olha, não só ele. Entendeu? Então, assim, esse é um vinho que está tendo muito problema. O DV Catena também. Exato, entendeu? Porque ele é um vinho que ele se tornou popular. Então o que acontece? Ele é um vinho que ele ficou à vista de falsificação. Isso, popular não no sentido de preço, mas no sentido de que caiu no gosto do público, né? Exato. Entendeu? Popular. Perfeito. Porque assim, o marketing conseguiu fazer um excelente trabalho em cima do rótulo desse vinho. Sim. Tá? O vinho, eu acredito que ele vai estar na faixa hoje de 250, 260, 270. Entendeu? Vai variar muito o lugar que você vai conseguir comprar ele. E infelizmente ele caiu na linha de falsificação, de pirataria. Tá? Às vezes tem lá algumas operações aí da polícia. Anda tendo até em Londrina algumas operações lá, encontraram bastante rótulo. Até mesmo o reservadinho lá, o do Conchitoro, estava tendo bastante. Ele já é um vinho de entrada e ainda... Está tendo bastante falsificação. Então o que acontece? A gente tem que entender sobre nomenclaturas de vinho, tá? Para a gente fugir um pouco desse problema. Então vai ter o reservado, tá? Vai ter o tradicional, vai ter o reserva e o gran reserva. Então só por aí você já consegue fugir um pouco desse problema de falsificação de vinho, pelas nomenclaturas que eles vão trazer. Tá? Então, por exemplo, também tem o DOC, né, que aqui no Brasil, se eu não me engano, tem até o DO, que seria distribuição de origem. Tá? Um DOC seria distribuição de origem com controle. Tá? Um DOC-G seria distribuição de origem com controle com garantia. Então, se você for pegar um Corbelli com DOC-G, ele te traz garantia que aquele vinho foi feito em determinada região da Itália. Sim. Então, você tem a garantia que aquele vinho ele não foi falsificado. Porque aquele selo, quem passa é o país, não é da vinícola. Isso. Tá? Então é assim, a gente ainda tem que buscar credibilidade para o nosso país, porque a gente ainda tem que buscar essas nomenclaturas que infelizmente o Brasil não tem. Ainda não tem. Perfeito. Eu vejo que está tendo alguma movimentação, inclusive de grandes figuras aí do conhecimento público, e será que seria um caminho de repente para trazer luz a essa parte aí de conseguir mais documentações? Ou eu digo porque o Galvão Bueno produz lá o seu vinho, o Ronivon está produzindo lá o dele. Isso ajuda ou é mais marketing próprio deles mesmo? O que você sente para o cenário do vinho brasileiro? Até que ponto isso é positivo ou vai fazer alguma diferença? O que você prevê no seu conhecimento? Toda o marketing que a gente pode trazer para o Brasil é importante, principalmente pessoas como Galvão Bueno, tá? Porque tem um nome muito aclamado no Brasil. Sim, tá? E até internacionalmente, lá em Mônaco, os Com lugares certeza. por conta da Fórmula 1. Tudo. Então a gente traz garantia de qualidade através do nome da pessoa, tá? Mas o que nós precisamos trazer é a qualidade através também do nosso país, e não através de uma pessoa. Tá? Então, como que nós vamos buscar essa qualidade pro país? Sabe? Qual que está sendo o movimento? Porque a maioria das vinícolas que nós temos no Brasil são do Rio Grande do Sul. Sim. Tem algumas vinícolas que estão aparecendo em Minas Gerais, já tem algumas vinícolas em outros estados. Nordeste, eu vi alguma coisa que parece que era promissora no plantio da Cabernet Sauvignon, que precisa de uma... que também... Acho que nem só da Cabernet, tinha uma outra... Eu acho que é o Cabernet Sauvignon que eles estavam fazendo lá. Deve ter uma outra uva, mas majoritariamente é essa no Nordeste. Eles estavam... Alguma coisa eu tenho ouvido assim falar, mas realmente Caxias do Sul ali, aquela região de São Joaquim, aquelas partes ali da Serra Gaúcha, né? Então são linhas que nós temos como referência, porque são as linhas que se destacaram no Brasil.
Tá? Sim. Não é à toa que eu estou fazendo um curso de sommelier pela ABS, né? Associação Brasileira do Rio Grande do Sul, por causa que as nossas vinícolas estão concentradas lá. Sim. Então, por isso que eu busquei esse conhecimento da onde o Brasil tem mais competência. Perfeito. Então, ali também tem algumas premiações, né, internacionais, acabaram contemplando lá, né, sim. os espumantes e tal. Você acha que daqui a pouco a gente vai entrar nessa linha de premiações dos varietais também, assim como a Argentina ou o Chile são conhecidos pelos varietais? Você vê o Brasil entrando nisso, de repente, sei lá, os expoentes aí, não sei se Casa Valduga, quais são Casa Perini, o que realmente é miolo, qual que é o bom do Brasil, assim, que você percebe, assim, né? Hoje, como está tendo muita variedade, então a gente precisa ampliar, entendeu, esse conceito de qualidade para a gente poder definir uma opinião. Tá? Porque está tendo muita novidade no Brasil. Ah, sim. Bueno Aires, por exemplo, ainda é uma novidade. Novidade. Então é difícil de você identificar uma. Você entendeu? Falar assim, não, essa é melhor. Como eu não conhecia as outras que são novas no mercado, é complicado da gente identificar de trazer algo que seja o melhor do país. Isso. Mas está tendo novidades maravilhosas. A gente falou sobre os vinhos, mas assim, falou sobre a intensidade dos vinhos brancos, mas tem também os tintos, tem as intensidades também. Você falou que os leves era o Carmenere, o Pinot Noir, você falou da Gamay. Gamay. Perfeito. E qual que seriam os outros? Então, assim, isso daí é para as pessoas que estão entrando no mundo de vinho seco, tá? Porque para ela ter um processo mais leve, tá? Então, para ela pegar um paladar de um Malbec, que é uma uva intermediária, para ela pegar um paladar de um Merlot, que é uma uva intermediária, que ela se adaptou muito com o território do Brasil, tá? Você precisa de uma adaptação para esse paladar, tá? Porque o tanino ele vai ficando mais forte, ele vai amarrar mais a sua boca. Tá? A sensação do tanino é como você comesse uma banana verde, um caqui verde. Isso. E para você adaptar esse paladar, você tem que ter esse processo das uvas. Então você começa pelas uvas mais leves, as uvas intermediárias, Malbec, Merlot, e uma uva forte, que o pessoal gosta bastante, ela é muito difundida, é a Cabernet Sauvignon. E também, por exemplo, a Taná. A Taná ela é muito conhecida no Uruguai. Tá? A Taná ela é muito mais forte que a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon ela já é uma uva muito intensa, muito forte. E a Taná sobressai. Tá? Então, se você quer um vinho bem encorpado, você vai gostar muito da uva Taná. Tem também o Syrah também, mas daí já é um pouco mais frutado de repente, mas ele é porrada também. Sim, ele tá junto dessa linha de tanto Cabernet Sauvignon, Syrah e Taná. Tem gente que fala Syrah, tem gente que fala Syrah. As duas nomenclaturas são certas. Vai depender de região para região. Perfeito. A gente entrou também na questão de... Falamos alguma coisa dos varietais. Esse termo, para mim, blend é um corte, né, de uva. A gente tem o varietal, tem o corte, tem o blend, então tem uma divisão, tá? Quando for duas uvas é um corte. Tá? O varietal é uma uva. Uma uva, tá? Mas porém tem vinhos que, por exemplo, no Brasil é acima de 80%, ele já é considerado um varietal, mas porém tem outras uvas que estão associadas ao vinho. Entendi. Tá? Então, nem sempre ele é 100% a uva que você escolhe, tá? O varietal é o tradicional, tá? Aí tem o corte. O vinho de corte ele sempre vai ser duas uvas. E o vinho blend ele vai ser acima de 3 uvas. Você vai conhecer muito blend da linha portuguesa. Vinho português é tradicional ser blend. Então ele tem até acima de 3 uvas. Vai ter vinho que vai ter 5 uvas dentro do mesmo padrão, dentro da mesma estrutura. Então cada uva é escolhida a ponto, porque uma complementa a outra. Porém vai ter a sua predominância. Perfeito. Então, agora voltando na questão do serviço. Quando a gente... Então eu recebi o serviço, você colocou uma quantidade pequena e vamos supor que eu estou com mais pessoas, estamos em 4 pessoas na mesa, sendo 2 casais, por exemplo. Como que eu me comporto? Então, por que eu estou experimentando esse primeiro... A primeira leva veio para mim, essa pequena degustação, por que ela veio para mim
e não veio para outra pessoa, como que você determina quem que vai receber? Sempre quem faz o pedido do vinho é o anfitrião. O Tá. anfitrião é quem degusta o vinho para provar se o vinho está bom para os convidados degustarem. Então ele faz a prova, o garçom ou o maître ou o sommelier, ele vai servir as outras pessoas para depois ele finalizar o serviço com o anfitrião. Então sempre o anfitrião vai ser servido por último, independente se ele é homem ou mulher. Então pode ser mulher, mas na sequência é por ordem, a partir do anfitrião vai para a direita, ou tem que ser primeiro mulher, ou primeiro homem, ou como é que funciona depois que o anfitrião já aprovou? Primeiro você vai nas pessoas mais idosas. Tá? E depois você vem nas mulheres e você finaliza no homem e você fecha com o anfitrião. Perfeito. E aí deve ter lado para servir, né? De repente, no lado de cá, lado de lá. Enfim, daí é questão de serviço, né? Essa questão de lado hoje é muito interpretada, porque cada situação, a gente às vezes não tem um lado para servir de forma correta. Então hoje é muito interpretativo. É do jeito que vai. O legal é que tudo isso tem a ver com o serviço, como a gente falou na abertura do programa. Isso tudo tem a ver com a hospitalidade, além dos serviços de uma casa te oferecer essa desenvoltura e a possibilidade de um sommelier te servir, né, dessa maneira. Geralmente as bebidas é servido pelo lado da direita, tá? E a comida é servido pelo lado da esquerda, tá? Porque as taças elas ficam do seu lado. Então, pro garçom ele servir pelo lado da direita, para ele dificulta muito, porque tudo atrapalha ele para chegar até o teu prato. Você pode perceber que o lado da esquerda é livre. Então ele vem servir você, fica tudo mais aberto para ele servir. Então tem uma lógica estrutural na mesa para facilitar para o cliente. Aquele paninho eu coloco onde? O paninho que vem junto eu coloco na perna, eu coloco do lado, eu uso de guardanapo, eu não uso... Ele fica para sua perna. É justamente para não cair nenhuma comida na tua roupa, entendeu? Então ele vai ficar um guardanapo. E ele também é usado para poder limpar a boca, mas algumas pessoas preferem o guardanapo de papel. Perfeito. E é vergonhoso perguntar para o garçom? Não. Até porque o garçom, ele é a tua linha de acesso para você ter um bom atendimento. Tá? E a gente está entrando já numa linha bem delicada, porque a gente está num processo de atendimento aqui na região do norte do Paraná que é bastante exigido, porém não tem um porte, porque eu percebo que as empresas elas não dão treinamento para os funcionários. E é até interessante, se você for perguntar para quem trabalha na área, a gente não tem uma ficha técnica para o salão. Tá? Normalmente é mais para cozinha, né, a ficha técnica. Exato, mas por exemplo, se entra um garçom novo, ele não poderia ter um parâmetro, ele não poderia ter uma base de auxílio, entendeu? Porque geralmente ele tem que aprender com uma pessoa, mas ele não tem um parâmetro de estudo, porque a gente não tem como buscar uma ficha técnica. Então, como é feito um determinado drink, como é feito um determinado prato, eu não posso buscar o material da cozinha para ampliar o meu conhecimento. O salão também tem que ter uma ficha técnica própria. Por quê? Porque ali a gente tem a comunicação direta com o cliente. Não é uma ficha técnica de alimentação, é uma ficha técnica discursiva. Como que eu vou passar essa informação que o chefe de cozinha faz para o cliente que está querendo experimentar um prato? Senão vira meio telefone sem fio, né? Olha, eu quero saber se tem leite aqui, não sei o que. Não, peraí que eu vou perguntar. Isso é um detalhe muito importante que você colocou, porque assim, a minha formação é logística, tá? E a logística, ela entra muito na linha de comunicação dentro das empresas, que são comunicação dentro dos setores. Eu estou falando a larga escala, que é a larga industrial, tá? Só que se a gente for pensar e for migrar a indústria para dentro de um restaurante, o processo é o mesmo. A gente tem todos os alinhamentos de uma indústria, você entendeu? Dentro de um restaurante. Então você tem a captação do produto, que é na linha de telefone, ou se não no próprio pedido que o garçom faz, a receptação do cliente, você tem a pós-venda, você tem a linha da produção, você tem todos os processos que uma indústria faz. A grande diferença é que você pode resolver os problemas de forma rápida. Por quê? Porque você tem a produção do seu lado. Você não precisa entrar em contato por e-mail, você não precisa entrar em contato por telefone 0800 para reclamar do telefone que chegou errado para você. Não existe um processo
é longo para você resolver aquele problema. Então, aí é onde entra a comunicação certeira. Por quê? Entendi. Porque você tem que ter a comunicação entre os setores. E a comunicação ela pode entrar verbal, ela pode entrar visual, ela pode entrar por sinais. E qual é o treinamento hoje que as empresas dão para os funcionários na linha do salão? Qual é o treinamento? O quê? Qual é a resposta dessa pergunta? Então, muito pouco? Porque assim, é uma pergunta que eu faço até para quem nos escuta. Você entendeu? Para as pessoas que estão na área. Você entendeu? Porque assim, às vezes, quando você faz um processo seletivo, você está preocupado de vender para a empresa. Tá? Isso, você está querendo vender o seu trabalho. Exato. E a primeira coisa que você às vezes pergunta num processo seletivo, eu vou poder experimentar os pratos para eu poder conhecer os pratos, para eu poder vender esses pratos com autonomia? Às vezes, dentro de uma entrevista de emprego, a maioria das empresas fala que você vai ter a possibilidade de experimentar. Só que na prática isso não acontece. Na prática é 100 gramas de arroz, 2 linguicinhas para você, e se você reclamar muito, eles mandam você embora ainda. Como que o garçom ele vai ter autonomia para determinar um paladar de um prato sem experimentar? E é curioso isso aí, sabe por quê? Porque as pessoas têm a impressão de que o garçom come a comida ali do restaurante mesmo. Mas normalmente o garçom tem. As pessoas fazem uma comida à parte que é já com todo o controle de custo daquilo lá. Para esse garçom não pesar muito no bolso também da empresa. Exatamente. E aí que entra a questão de treinamento. Porque assim, as empresas hoje em dia, elas colocam o treinamento como custo ou como investimento. Como custo, normalmente. Você entendeu? E aí é que tá. O treinamento ele tem que ser avaliado como custo ou como investimento. Então, assim, as pessoas elas reclamam muito sobre a forma que, às vezes, as pessoas atendem. Mas qual é a atenção que isso é dada? Eu posso fazer o advogado do... Mas, assim, se caso, até para provocar mesmo, mas até quanto que vai ser pago sempre, dependendo da rotatividade né? Porque eu treino e ele sai. Eu treino, o funcionário sai. Eu treino... Mais ele sai, quer dizer, será que não tem esse... Tem os dois lados. Chega um momento que a empresa fala, não vou mais treinar tanto assim também. Olha, tem os dois lados, porque o lado da empresa que treina, tá? Ela também ela é visualizada como uma empresa de alto nível. Quando você entra numa empresa que não treina, mesmo por um processo, vamos dizer assim, por R$100, R$200, R$300, talvez o funcionário depois ele se arrependa. Porque a empresa que não treina, qual é a garantia que você tem um processo de crescimento dentro da empresa? Você entendeu? Porque a gente não tem uma carreira dentro da linha gastronômica, mas porém a gente tem uma vírgula nesse ponto aí. Qual é a profissão que consegue te dar uma base financeira de 4 a 5 mil reais sem uma faculdade? É muito difícil. É muito difícil. Você entendeu? Então é assim, eu sou formado em logística. Eu tenho pós-graduação na área de logística, tá? Então se for para mim entrar hoje numa transportadora e eu for um encarregado, dependendo do meu salário, ele não vai passar de 3 mil reais. 3 pau num pau da goiaba. Tá? Então dentro da área gastronômica, sem precisar ter uma faculdade, o meu salário ele eleva, ele passa. E com cursos técnicos, com cursos profissionalizantes. Isso. Então assim... É muito importante a gente entrar nesse alinhamento de curso, porque a gente está entrando num mundo que o conhecimento ele não é mais distante das pessoas. Não é mais igual antigamente que você precisava pagar uma fortuna para ter o conhecimento na sua casa. Isso. Tá? Você falar que o conhecimento ele não chega até você é muito complicado, porque você está se auto-sabotando. Exatamente. Tá? Então, hoje, a minha ideia... aqui também, foi trazer esse conhecimento para nós. Então, eu fiquei umas 2 semanas pesquisando cursos gratuitos. Tá? E hoje eu trouxe para vocês 55 links de cursos gratuitos na área gastronômica. Tá? 55. Tem de todas as áreas. Tem na área de comim, tá? Vai ter na área de garçom. Se eu não me engano, tem 10 cursos na área de garçom. Tem 10 cursos na área de vinho. Tem cursos de maître. Tem cursos de chefe de cozinha. Vai ter cursos de... cozinheiro, tá? Tem auxiliar de cozinha. E tudo isso por online. Por quanto? Online, tudo gratuito. Gratuito? Gratuito. Quer dizer, se a pessoa quiser trabalhar
em alguma dessas áreas e ter a sua formação, né, técnica, ela não paga nada. Tem alguns cursos que só cobram o diploma. Imagino. Só a impressão do diploma. Que também, né, não deve ser o fim do planeta, né? Entendeu? Então a gente tem que fazer uma análise. Será que é o mercado que não dá oportunidade para a gente? Ou será que é nós que não damos oportunidade para a gente mesmo? Uma pergunta. Você fez esse levantamento dos cursos todos e você disponibilizou isso em algum lugar? Tem como a pessoa que está assistindo a gente agora, ela consegue acessar essa lista sua? Com certeza. Eu tenho um Instagram profissional, tá, que eu falo sobre conteúdo de gastronomia. Até tem alguns vídeos que ensinam como servir, como abrir um vinho. Então tem bastante informações bacanas lá. Como que está esse Instagram profissional? Rodrigo_Metri. Também vai estar aqui na descrição. Rodrigo_Metri. Acho que é uma boa possibilidade. Nessa parte do vídeo que você está ouvindo sobre isso, vamos impulsionar esse conhecimento gratuito. Essa parte aqui, quem interagir mais, vamos fazer um corte dessa parte, vamos colocar nas 2 redes sociais, e quem interagir mais depois a gente vai explicar como que vai ganhar essa garrafa do DV Catena. Então eu não vou tomar essa garrafa, nós vamos sortear para as pessoas, tá? É um presente do Rodrigo, que ele trouxe para isso, e aí então vamos organizar as regras aí, mas essa parte é muito importante as pessoas saberem que o conhecimento ele está disponível dessa maneira, Rodrigo. Isso aí é um trabalho que você está fazendo que é impressionante e é muito bem-vindo para o mercado como um todo. O que eu sinto, o que eu fico preocupado é porque assim, eu tive que buscar um curso de sommelier fora da minha cidade, tá? Londrina é a 2ª maior cidade do estado. Eu faço uma pergunta para quem nos escuta. Londrina não tem porte para ter um curso de sommelier por ela, para vir profissionais para a gente poder estudar, um curso de sommelier presencial. A gente não tem isso aqui. A gente tem que buscar conhecimento fora, tá? Então é assim, eu entendo que a exigência é grande, mas até onde nós temos possibilidade de estudar? Até onde chega esse conhecimento para a gente aqui no norte do Paraná? Uhum. Você entendeu? Então é assim, infelizmente eu tive que fazer um curso à distância, porque esse curso não chegou pra gente aqui. E qual outros cursos que também não chegam? Entendeu? Qual outros cursos que eu sou obrigado a fazer em Curitiba, sendo que a gente é a 2ª cidade maior do estado? Isso não faz sentido. Tá? Então, a gente também precisa de base, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de apoio. Exatamente. Você entendeu? Então, esse apoio, ele também pode vir das pessoas. A gente pode interagir, a gente pode crescer nessa linha gastronômica. E a ideia de trazer esses cursos é a pessoa ir trabalhar com um básico de conhecimento. Porque é diferente de você fazer um curso de comim, é diferente de você fazer um curso de garçom, é diferente de você fazer um curso de maître e você já chegar com esse conhecimento lá. Mesmo que é um curso à distância, você já tem uma base de conhecimento. Você não vai fazer perguntas simples. As suas perguntas já vão ser diferentes, porque você já tirou as suas dúvidas iniciais no curso. O restante é só aprimoramento. Aprimoramento. Né? Então você tem que fazer análise de conhecimento com prática. Prática com conhecimento. É aí que a gente vai conseguir chegar num desenvolvimento. Muito bem. Aí você desenvolve a pessoa e também o mercado. Eu vejo que essa atitude nobre... Está faltando nobreza, né? Falta esse negócio do amor ao próximo. Aí você bate nessa tecla, né, Rodrigo? Às vezes a gente conversa em off. Você tem essa questão do ato, do serviço, do amor. Essa questão do amor, onde que ele entra? Tá? O ato de você atender é o amor ao próximo. Tá? Existe uma grande diferença de você fazer um atendimento induzido, tá? E você fazer um atendimento com preocupação ao próximo. Uhum. Tá? Quando você se preocupa com o próximo, você não está se preocupando só com o que ele vai comer. Você se preocupa com ele. Você dá atenção para ele. É o serviço mesmo, né? É um complemento, é a hospitalidade. Hospitalidade, tá? E uma pergunta é clara: quanto tempo que um cliente merece, sendo que é a primeira vez que ele entrou no seu restaurante? Eu gostaria que o proprietário ele fizesse essa pergunta para si mesmo.
Quanto Isso tempo, é porrada, viu? tá? Quanto tempo um cliente merece de tempo dentro do seu estabelecimento? Se você considera que seu restaurante é um restaurante com glamour, tá? Vamos dizer que você está buscando uma estrela Michelin. Quanto tempo que o cliente merece de tempo no seu estabelecimento? Sendo que é a primeira vez que ele esteja lá, tá? A gente tem que dividir duas coisas. Uma coisa é um bom atendimento. Outra coisa é uma experiência gastronômica. Sim. Tá? O que é uma experiência gastronômica? Você tem que fazer a experiência gastronômica a partir do momento que você tem confiança onde você já come. Isso. Tá? Isso não quer dizer que você tem o primeiro contato do restaurante. Você não pode fazer uma experiência gastronômica onde você não conhece. Sim. Tá? Então existe uma grande diferença. Então a primeira vez que o cliente chega no seu estabelecimento, a gente vai fazer alguns adendos aqui e a gente vai fazer exemplos. Tá? Por favor. Vamos lá. Você é bem didático. Vamos lá. O cliente chegou na casa. Isso daí é muito comum acontecer. Tá? Ô Rodrigo, qual que é o prato-chefe da casa? Vamos dar um exemplo que a tua casa ela serve 30 pratos. Tá? E eu vou chegar para você e falar assim, o meu carro-chefe, amigo, é um salmão com molho de laranja, ele vai nozes, eu tenho um risoto de nozes que acompanha ele. Ele é extremamente delicioso. Entendi. O cliente vai olhar para mim e falar assim, amigo, eu não como peixe. Que é o meu caso, muitas vezes eu tenho essa questão do camarão. Eu te faço uma pergunta. O carro-chefe entrou bem para você? Você não gosta de peixe? E esse era o carro-chefe, ele foi posicionado ele foi posicionado como carro-chefe. O top do lugar. O top do lugar. Então, o garçom já não gostei. O garçom ele já entrou nessa conversa. Tá? O que eu acabei de fazer? Eu diminuí todos os pratos do restaurante. Todos os outros, agora já não ficou carro-chefe. Aí na sequência, o cliente pergunta para você, mas ele é bom? Porque o do outro prato, né? Que eu não gosto de camarão, por exemplo. Mas eu vou pegar esse de filé mignon aqui, mas ele é bom? Por que o cliente está te perguntando? Eu já achei que os outros são ruins. Porque você fez isso. Você direcionou para essa conduta. Exatamente, eu não tive culpa nenhuma. Você entendeu? Então é assim, o cliente, às vezes, ele já vem com uma resposta que ele quer pronta, mas porém o paladar é dele. Quando você fala com o paladar, é individual. Jamais o garçom pode indicar um prato, sendo que o paladar não é dele. Entendi. Talvez você perguntar qual que é o prato que sai mais aqui, né? É uma forma? Outro erro. Outro erro também. Por quê? Porque o prato que sai mais, às vezes ele não vai associar com o seu paladar. Também, entendi. Então ele entra na mesma lógica lógica do carro-chefe. Se você chega para mim, Rodrigo, qual que é o carro-chefe da casa? Amigo, a gente tem pratos excelentes na casa. Eu tenho pratos de várias estruturas. Eu tenho salmão, eu tenho filé mignon, eu tenho linhas de risoto, eu tenho linhas de massa. Todos são de excelentíssima qualidade. Só que qual que fica mais próximo ao seu paladar? É completamente diferente. Eu não estou diminuindo os meus pratos. Pelo contrário, você está ouvindo o cliente e buscando dele, então é por isso que é bom ficar de repente perto, né, do cliente quando ele está vendo o cardápio, né? Porque eu vejo um cardápio com 10, 20 páginas lá, eu também não vou entender, né? É a minha linha de treinamento. Tá? A minha linha de treinamento, a técnica específica é a apresentação de cardápio. Por que apresentação de cardápio? É uma base de apoio para o cliente e é uma base de apoio pro funcionário. Sim, senão eu vou ficar folheando ali, eu também não... Mas o funcionário, ele tendo o cardápio como base de apoio, não é algo engessado, porque o cardápio ele pode ser modificado. Sim. E não é um erro eu ler para transmitir a informação. É um erro eu transmitir a informação sem saber. Até porque hoje o pessoal não lê mais nem... Por isso que eu trabalho com a apresentação de cardápio. Por quê? Porque a pessoa ela presta mais atenção no que é falado do que não é escrito. Então, por exemplo, dentro de um cardápio, você tem várias informações, tá? O que a pessoa filtra lendo o teu cardápio, sendo que é a primeira vez que ela entrou no teu estabelecimento? Se ela não tiver uma explicação, uma orientação, ela pode pedir um prato que ela não goste. Aí eu te faço uma pergunta, tá? Ela vai falar que ela não gostou, sendo que é a primeira vez que ela entrou no teu estabelecimento?
Não, ela vai ficar... Bom, só se ela for uma pessoa que está acostumada a criticar abertamente, mas normalmente a pessoa... Geralmente isso não vai acontecer. Normalmente a pessoa sai e pensa, não volto mais, não tudo volto bem. mais. O que aconteceu? Você perdeu um cliente pela sua falta de estrutura de atendimento. Você poderia ter buscado um prato que associava ao paladar daquela pessoa. Se você faz uma apresentação, você filtra. E até meio contraproducente, porque às vezes o estabelecimento até investiu no marketing, né? De repente até... Fala para um chefe de cozinha que você vai diminuir os outros pratos que ele faz. Não, daí ele não... Chega para ele e fala essa linha de porque raciocínio. Ele pensou um cardápio novo, você sabe como funciona o processo, né? Do chefe pensar o cardápio, ele fica lá buscando na alquimia de sabores, no repertório que ele tem. A gente recebeu o chefe Saul aqui, ele falou até de um ingrediente secreto aqui pra gente, que ele coloca no molho da polenta lá, que todo mundo ficou admirado aqui. A gente até soltou como um sorteio para o pessoal que descobrisse, né, ganhar uma sobremesa. Quer dizer, o chefe também tem a preocupação dele, dentro do repertório e tudo. Aí você vai diminuir todos os pratos só por conta de um carro-chefe, que às vezes nem é o favorito do próprio chefe. Vai conversar com o chefe. Por isso que a comunicação é importante. Entendi. Por isso que a comunicação de quem produz e quem vende. Tá? Então, existe uma discrepância. Você entendeu? Então, essa informação, esse brilho que o chefe dá, esse brilho ele também tem que ser passado da forma para o cliente. Entendi. Você entendeu? Então, o cliente ele tem que entender que o chefe faz, porque senão o trabalho do chefe ele cai por terra. O que adianta eu ter um chefe renomado no meu restaurante? Se na hora do serviço toque de caixa. Porque aí tá lá um garçom para 10 mesas, e aí eu não sei quanto, posso estar falando besteira, normalmente o garçom tem quantas mesas ali num restaurante grande, vamos imaginar assim. Isso é muito importante você ter falado, e eu vou entrar num assunto que é bem polêmico, que até os clientes talvez não sabem. Tá? Isso entra muito dentro de estrutura de restaurante, que é praça individual e praça global. Tá? Então o que acontece? Praça individual, o garçom ele ganha pela quantidade que ele vende de forma individual. Tá? O caixinha é dele. Na realidade, caixinha é diferente de 10%. O caixinha não é a taxa de serviço. Não. Caixinha é acima da taxa de serviço, é além. Entendi. O caixinha, então, é na hora que eu coloco lá no avental do garçom. Esse é o caixinha. Porque, o cara serviu legal. Ele fez a mais do que eu esperava. Isso aí, você prepara um valor lá para colocar, lógico, também não é uma fortuna, mas é um valor de reconhecimento que você põe ali, né? Exato, ele fez a mais. Esse é o caixinha. Esse é o caixinha. E tem a taxa de serviço. A taxa de serviço, tá? A taxa de serviço vai variar muito de estado para estado, tá? Por exemplo, São Paulo. São Paulo ainda é passado 10% para o garçom, tá? Paraná não é mais assim. Tá? Não. Mas não é 10%? Sim, é cobrado 10%. É cobrado, mas não é passado. Não é isso. Tá? Vamos dividir, vamos entender. É acolhido, porém o que acontece? Existe um processo, o serviço ele não está fixado só no garçom. O chefe também não faz um serviço? Faz. Ele está dentro do processo. O maître faz. O barman faz. O pizzaiolo faz. Ele está dentro de um processo de um serviço. Entendi. Tá? Desde a recepção. Exato. Tá? Então, hoje, essa divisão ela é rateada aqui no estado do Paraná. Tá? Mas não é um modelo que seria melhor? Na minha concepção, sim. Ah, tá. Na minha concepção, sim. Então, eu gosto dessa linha de divisão. Tá? Porém, eu preciso especificar que a gente só está falando do salão. Tá? Então tem o salão que eu recebo de forma individual e tem o salão que recebe de forma global. Como que funciona? Eu sou o garçom de restaurante X, tá? E eu trabalho de forma individual. Então o que eu vendo, eu ganho de forma individual. Então eu vendi 100 mil, é 5%, eu ganho 5 mil. Perfeito? É individual, tá? Agora, vamos dizer que a gente trabalha de forma global, tem 4 garçons e todos os garçons vão ganhar de forma igualitária. Então, o que o grupo vende, tá? Nós ganhamos de forma igual. Então o time jogou por música, então. Exato.
tá? Então o que acontece? Tem duas linhas de atendimento, tá? Uma linha individual e uma linha global. Então na individual o cliente é meu. Sai de perto dele que esse aí paga bem, é isso? Exato, só que daí tem um porém. O que acontece? Ou então o cliente não é meu. Né? Porque a gente começa a misturar o funcionário e a empresa. Então, às vezes o funcionário ele se sente superior à empresa. Então o cliente não é dele, o cliente é da empresa. Exato. Esse é o primeiro ponto, né? Tá? Então o problema do sistema individual, você criar uma equipe, porque você faz com o sistema, ele se choca no individualismo. Então tudo se transforma no individual. Então, por exemplo, se um garçom ele precisa ajudar a minha praça, ele se incomoda. Opa, na hora, falei... Por que eu estou ajudando a sua praça? Eu tenho que cuidar da minha. Só que, mas espera aí, e se um cliente da outra praça me chamou porque você teve que ir no banheiro? E o pior é se você der o serviço de comim pro garçom, o serviço ruim. Porque o que acontece? O garçom vai falar assim, pô, mas agora eu estou virando seu comim. Vocês conseguem entender... Só um ponto. O que é o comim? Talvez seria importante você explicar para a pessoa. Tem o runner e tem o comim. Tá? O comim ele vai trabalhar mais na linha do salão. O comim ele ajuda muito na linha de bebidas, tá? E ele fica próximo ao garçom. O runner ele vai trabalhar mais na linha da cozinha. Ele dá a base pro salão, ele leva as comidas, mas ele fica interno na cozinha vestido de garçom. Então ele é uma base de apoio para a cozinha. Então tem o runner e tem o comim. Nós, garçons, precisamos desse alinhamento. Isso. Entendeu? Tanto do runner quanto do comim. E aí volta a questão que a gente tinha falado. Pior se você estiver passando exatamente a parte do comim para o outro garçom, aí o garçom quer morrer, né? Porque ele se incomoda. Porque, por exemplo, nesse sistema individual, o que acontece? Eu tenho que ser responsável por tudo o que acontece na minha praça. Eu não tenho base de apoio em quem busca, em quem leva, entendeu? Então eu tenho que limpar a mesa. Eu não tenho o serviço do comim. Eu tenho que dar conta de tudo. Às vezes é até um advento dos tempos aí que o pessoal realmente meio que tirou um pouco o comim nos dias de semana. Exato. Deixa só para o final de semana, né? Por questão de custo. Né? Exato. Só que daí o custo entra naquilo que a gente conversou no começo. Qual é o tempo que o seu cliente merece? Aí que está o X da questão. Aí que está o X da questão. Se eu estou sendo contratado para vender, eu estou fazendo serviço de comim. Você entendeu? Então a minha função ela está sendo desvirtuada. E tolhida também, porque o seu tempo vai ficar mais curto. E outra coisa, sem valor. Por quê? Porque eu não estou dando valor para a empresa. Eu tenho que vender. Eu não estou agregando. Tá? E tem muito alinhamento em sistemas, porque assim, esse sistema individual, eu vou fazer uma pergunta até para você. Se você é um conhecedor de vinho, tá? De forma natural, você vai passar o seu conhecimento para mim? Num sistema individual? Não. Eu vou segurar para mim porque eu vou ganhar daquele cliente que compra vinho. Exato. Tá? Você queria a resposta direta? Direta, né? Exatamente. Tá. Por quê? Porque o sistema te obriga a fazer isso. Exato. Agora vamos trabalhar num raciocínio de um sistema global. Tá? Sistema global todo mundo ganha junto. Se você vende muito vinho, perfeito. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, a mesma pergunta. Você ensinaria para as outras pessoas a vender vinho também? Até não sei nem se precisa, porque eu mesmo posso ir lá na mesa já que está todo mundo jogando junto. Mas né? Como é uma equipe, perfeito. Tá? Se você passa o seu conhecimento para quem vende mais chopp e ele passa o conhecimento dele que vende mais chopp para você que vende vinho, essa troca, legal. O que vai acontecer? Quero. A equipe vai crescer. Você constrói uma equipe. Eu coloco pelo menos respondendo a sua pergunta, eu coloco pelo menos as noções básicas já para adiantar bastante, porque eu já não tenho mais essa preocupação de eu tenho que falar desde do mais simples até o mais sofisticado lá. Nós estudamos junto. Nós crescemos junto. Crescemos a equipe juntos. Cresce junto. Então, por exemplo, jamais Exatamente. Você vai escutar de um garçom que é parceiro seu, mas agora eu virei seu comim? Se nós somos equipe, eu ajudo ele e ele me ajuda. Eu não sou o seu comim, eu sou o seu apoio. Eu sou o seu parceiro. Eu não sou um estranho.
Entendeu? Eu não sou seu concorrente dentro da mesma empresa. O sistema individual, ele cria concorrência dentro da mesma empresa. O garçom, ele vê o outro como inimigo. Sim, e às vezes o dono acha que isso é benéfico, porque deixa eles brigando lá, o pau tora lá, mas na verdade está sendo... E aonde estoura? Vai estourar no RH. Sabe onde que estoura também? Nas redes sociais. Mas assim, antes da rede social, no RH vai ter aquela briga porque um está querendo puxar o tapete do outro. E daí, essa linha que você está indo. E a rotatividade de funcionários, porque a pessoa ela não consegue montar uma equipe. E se tudo for meio afobado, no final do dia estoura inclusive nas próprias redes. A pessoa vai lá e critica, fala mal de você. E hoje... Fala mal do estabelecimento. Porque, olha, ninguém consegue ser pleno no seu atendimento. E se o time não está entrosado, vai começar, as lacunas vão aparecer. E aí essas lacunas às vezes custa esse cliente. Exato. E aí lá eu vou chegar no Google, lá, qualquer lugar lá, e vou acabar com o estabelecimento. Então, isso é uma análise que a gente tem que começar a fazer. Porque assim, hoje o atendimento não é mais um atendimento simples, que o cliente ele só espera comer e ir embora. Então, assim, o fato de você entregar o cardápio, você se afastar e você deixar o cliente escolher um prato, sendo que é a primeira vez que ele está pisando no seu restaurante, entendeu? Isso tem que ser encarado com muito mais seriedade. Você tem que demonstrar que aquele cliente ele tem valor para você. É igual as ferramentas do Instagram. Entendeu? O que nós esperamos do Instagram? Nós não esperamos engajamento? Esperamos engajamento. Que ele entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. O que nós fazemos para esse engajamento acontecer? É aí que está o X da questão. Esse é o ponto de reflexão. De reflexão. Então, o tempo que aquele garçom está fazendo uma apresentação de cardápio, tá? Ele está divulgando a casa, ele está buscando o paladar do cliente, ele não está fazendo uma venda induzida, tá? Então ele está buscando de forma estratégica, técnica, uma leitura técnica de cardápio para você buscar o paladar do cliente de forma estratégica, tá? Para o cliente sair de forma satisfeita do seu restaurante. Então você não pode perder essa oportunidade. E você deixar o cardápio e se afastar é um risco muito grande nos dias de hoje. Porque ele não conhece o que você oferece. Custa uma breve apresentação de 3 minutos? O que me leva à pergunta... Às vezes o próprio dono do estabelecimento, não do que você trabalha, a gente sabe que não é o caso lá, mas assim, às vezes o próprio dono do estabelecimento, do restaurante XYZ, ao mesmo tempo que ele paga por uma divulgação, ou até mesmo por um desconto num Cidade Oferta, alguma coisa do gênero, na hora do vamos ver, não é o mesmo cara que exige que você... não perca, entre muitas aspas, esses 3 minutos, ou seja, não fica um paradoxo ali do negócio, quer dizer, investiu, mas quando chegou o cliente, ele não aproveita... Não aproveitou o custo que ele mesmo teve. Exato, porque o que acontece? Uma coisa é você vender promoção, outra coisa é você vender os seus pratos que foram criados para isso. E dá para fazer as duas coisas, né? Mesmo que eu chego com o cupomzinho Cidade Oferta... Mas, de repente, isso não está escrito na pedra que eu só vou comer aquilo para sempre. Exatamente. Então, o que acontece? Eu fiz um investimento de uma publicidade, vamos dizer assim, de pratos mais baixos, níveis baixos. Tá? O cliente nunca foi na minha casa. Não é uma forma de eu aproveitar a ida dele na minha casa para eu apresentar o cardápio e mostrar outras linhas. Talvez o exemplo do Cidade Oferta, que é muito específico daqui de Londrina, mas talvez então vamos tirar ele, porque daí o cara já pagou para Cidade Oferta. Vamos levar para uma promoção que de repente, hoje é terça-feira do não sei que parmegiana. Tá, aí entra nessa questão. Não está escrito na pedra que eu vou comer a parmegiana. Eu fui lá por conta da parmegiana. Acontece muito da parmegiana. Eu não sei quem que divulga na Pai Querer a tal da parmegiana, se é o Girafas... Se é alguns desses aí que falam... Não é Girafas. Tem lá um que fala da parmegiana lá no dia tal, não sei das quantas, e tem promoção. Que seja. Eu não é exatamente que eu vou comer a parmegiana. O ponto principal é aproveitar a oportunidade que o cliente está no seu estabelecimento para você poder mostrar o que você tem.
Aí que está o X da questão. Então eu nunca vi o cliente, é a primeira vez que ele veio especificamente pela promoção, não tem nenhum problema dele comer a promoção. O problema maior é eu não oferecer o que a casa pode oferecer depois. Olha, amigo, nós trabalhamos com confraria, nós trabalhamos com evento, nós trabalhamos com casamento. O momento é esse. O momento é esse. Ele nunca você foi falar lá. Tudo, exato. E é a hora que ele vai te ouvir. Exato. É a hora que garantido que ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele está ali para isso. Mas vamos deixar bem claro que esse é um atendimento mais voltado para la carte. Tá? Porque assim, linha de executivo, às vezes você não tem esse tempo para falar. Não, daí sim, dadas as proporções e entendendo-se os contextos. Que a pessoa tem tempo para ela está indo para isso. Ela não está indo no estabelecimento para comer em 1 hora e ir embora. Ela está lá porque ela quer viver aquele momento com você. Isso. Você entendeu? Então, como que é passado esse treinamento para o garçom? Para o garçom transmitir aquilo como um evento. Aquilo como um dia memorável. Porque às vezes é um evento, né? Porque você escolhe, às você vezes se planeja para isso. Não, amor, vamos no restaurante tal. Isso, olha só, eu vi uma propaganda aqui, quer dizer, eu quero... Vamos, quer dizer, e assim, para filosofar ainda mais, a sua mulher, você está vendo ela se arrumando, colocando maquiagem, colocando tudo, ficando... um show, um espetáculo mais bonito ainda do que já é. Você continua mesmo coisa mandada que tem, mas a mulher, você está vendo ela se arrumando lá. E quer dizer, é um evento, né? O mínimo que você não quer é que isso seja algo leviano, né? Exato. E daí muitas vezes você vai atender uma pessoa que está fazendo um casamento, uma boda de ouros, uma boda de prata, uma boda de cristal. Comemorando uma promoção. Uma promoção. Você entendeu? Esses dias eu atendi uma cliente que estava se aposentando. E ela estava comemorando naquele dia da aposentadoria dela. Não é? Você entendeu? Então é assim, nós trabalhamos com expectativas. Nós trabalhamos não só com um atendimento. Você não sabe quem que você está atendendo. Você não sabe quem você atende. Você não sabe se a pessoa que você está atendendo pode trazer uma outra oportunidade de emprego para você. Também. Você entendeu? Então é assim, hoje você não atende mais para a empresa. Hoje você atende pro cliente. Por quê? Porque o cliente ele fala do seu nome quando ele reclama e quando ele elogia. É o seu nome que ele vai transmitir. Então hoje ele pode levar o seu elogio dentro da plataforma do Instagram, dentro de uma plataforma do Google. Olha, o garçom tal, ele fez um excelente atendimento para mim. Isso. Você entendeu? Então hoje é tudo mais digital, não é mais igual antigamente. Realmente, essa questão assim, as pessoas vão pro lugar querendo, né, ter essa experiência. Eu vejo que, às vezes, não sei, será que a questão do serviço, essa rotatividade, acaba deixando o nível dessa experiência talvez um pouco mais baixo? O que está acontecendo? Será que é uma questão de repente, um investimento maior nessa área? Onde que a gente consegue, que caminhos que a gente pode, de repente, seguir para elevar o nível desse trabalho, desse serviço? Eu sou muito ligado em comunicação. Tá? A comunicação dentro do restaurante ela é essencial. E muitas vezes não chega a informação para o garçom, que às vezes é uma praça distante, que aquele cliente é o primeiro contato que ele está tendo com a casa. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é a comunicação que existe na empresa. Você entendeu? Se a recepcionista ela passa essa informação para o garçom que já está pegando um cliente longe, que ele não recepcionou esse cliente na porta. Então ele não sabe que é a primeira vez dele na casa. Então a gente tem que filtrar isso de forma mais ampla dentro do restaurante. Como essa comunicação chega para o funcionário? Você entendeu? Por exemplo, muitas vezes a casa está cheia, chega uma pessoa sem reserva, ele precisa ficar na fila de espera e de repente a recepcionista coloca um cliente na mesa sem prato, o garçom ele não foi avisado, ele não conseguiu montar a mesa. Você entendeu? Então qual é a comunicação que existe dentro do restaurante? Como que a gente consegue recepcionar esse cliente de forma mais acolhedora? Para entender até porque ele foi, né? Ele foi para... Ele está pagando também, não está pedindo por favor, nada. Ele também não é... Ele espera que seja um momento especial. Se ele escolheu aquele restaurante para uma data comemorativa, ele realmente espera que seja um evento. Ele não espera que seja uma comida comum, um dia comum.
Ele escolheu aquele restaurante para comemorar o seu aniversário de casamento, o aniversário de um filho, uma comemoração de formatura. Ele escolheu o seu restaurante. Uhum. E às vezes até tem donos de outros restaurantes, né? Eu já vi, por exemplo, o Fogaça, que tem o Cão Velho lá em Londrina, mas ele foi num restaurante outro para almoçar. Então, às vezes também não... Além de tudo, eles também estão analisando os concorrentes, vendo como é que está o mercado, né? De que jeito que está tudo, né? No meu ponto de vista, sim, a formação de logística, ela coloca todos os setores como um valor igual. Porque a gente tem que ter um equilíbrio, tá? E eu tenho muito receio, às vezes, da onde que vem essa estrutura. Porque, por exemplo, se um chefe de cozinha, ele monta um restaurante, às vezes ele dá base mais para a cozinha. Tá? Uhum. Se uma pessoa que muitas vezes trabalha com linha de atendimento, ele dá uma estrutura mais o atendimento e ele esquece a cozinha. Tá? Então, qual é o equilíbrio? Você entendeu? Isso aí é que tá. Você entendeu? Então é assim, mesmo que eu for um chefe de cozinha, eu preciso entender que a comunicação tem que fazer chegar o brilho que eu dou no prato. Você entendeu? Todo aquele amor que eu construo, que eu crio aquele prato, essa informação tem que chegar da mesma forma para o cliente final. Então, qual é o treinamento que você dá? Qual é a importância que você dá para o treinamento para sua empresa? Porque nós não temos hábito de treinar. Nós não temos costume de treinar. A gente, eu acho que uma estrutura europeia, a gente acha que o funcionário vem pronto. E não é assim. Tá? Porque cada estabelecimento tem a sua forma de trabalhar. Cada estabelecimento tem o seu jeito de trabalhar. Vou dar alguns exemplos. Tem estabelecimento que ele exige que você faz todo o serviço. Então o cliente ele não pega na garrafa de vinho. Tem estabelecimento que exige o primeiro serviço. Então você faz o primeiro serviço e o cliente depois ele se serve. Então você precisa criar um padrão no seu estabelecimento. Você não pode servir um cliente de uma forma, o outro cliente de outra forma. E às vezes até o cliente fica assim, meio perdido, porque tem lugar, por exemplo, que eu peço uma pizza, aí a pessoa vem, o garçom, aí pergunta qual que eu quero, qual que a pessoa quer, tal, se eu estou acompanhado, e aí daqui a pouco ele deixa a pizza lá num canto com pinça? Qual que é? Tem um pegador, tem pegador, a pinça, isso. O pegador, tá ali. E às vezes quando eu vou colocar a mão, aí o garçom já aparece e fala, não, pode deixar que eu sirvo. Licença. Aí vai lá e serve. Eu já vejo que tem garçom que já pergunta, você quer que eu sirvo? E eu já vejo que tem garçom que parece que não está olhando. Isso aí cada casa tem o seu... Exato. Isso é pré-determinado. Pré-determinado. Nunca isso. É um garçom que está dando migué não, ou alguma coisa. O garçom ele não define, ele é instruído. Entendi. Tá? Então ele é instruído a fazer dessa forma. Tá? Porém, a gente tem que analisar qual é a instrução de conhecimento que hoje o garçom tem para te atender. Tá? Um restaurante de 3 estrelas, 4 estrelas, um restaurante que a gente pode analisar assim, nós queremos chegar num nível de Michelin aqui no norte do Paraná. Tá? Então como que a gente vai fazer essa avaliação? Como a gente vai fazer essa análise? Tá? Qual que é o investimento que o restaurante tem hoje para poder associar isso num bom restaurante? Vou dar alguns exemplos. Hoje a gente não tem treinamento para vinho. Tá? Então um garçom que ele sabe servir um vinho, sabe orientar uma uva, ele tem um currículo diferenciado de um garçom que não tem. Para ele entrar numa casa que vai dar um porte financeiro maior para ele, é muito mais fácil que um garçom que não entende de vinho. Você entendeu? É diferente de eu entender sobre vinho suave e vinho seco. Isso não é um conhecimento. O conhecimento ele tem que ser mais profundo. Eu tenho que entender se o vinho ele é leve, se ele não é forte, se ele é encorpado, se a uva ela vai me trazer esse corpo ou não, se ele é um vinho de qualidade, se ele não é um vinho de qualidade. Então, essa informação eu tenho que trazer para o cliente. Mas será que hoje a empresa ela investe? Um dos motivos que eu trouxe os cursos para vocês. Para vocês não ficarem independentes de conhecimento. Porque o conhecimento hoje é gratuito. Então, assim, a gente não pode mais ficar esperando isso da empresa. Justamente porque as empresas querem que você já chegue pronto. Mas, porém, pronto você não vai chegar. Porque a empresa tem um sistema dela. Então, você vai ter que se adaptar. Ou então esperando até mesmo de algum sindicato, alguma coisa do poder público mesmo. O sindicato de vocês é atuante, não é? Como que Olha, você sente assim?
Eu falo isso porque eu já trabalhei em sindicato. Eu fico um pouco preocupado nessa linha de sindicato e também entrando nessa linha de sindicato, também já puxando a linha dos políticos. Por que que eu do falo poder isso? público Poder em geral. Público, né? em geral. Por que que eu falo isso? Tá? O porquê que eu fui obrigado a buscar um curso de sommelier fora do meu estado. Fora, por exemplo, da região onde eu moro. Tem em Curitiba. Tá? Mas, porém, no norte do Paraná, Londrina sendo a segunda cidade maior do estado. O porquê que os cursos não chegam pra gente aqui? Por que cursos de alto padrão não chega pra gente poder aumentar a nossa qualidade de atendimento? Isso melhora o mercado como um todo, melhora o turismo, melhora várias questões. Isso pode ser uma questão do próprio prefeito, da própria prefeitura. Exato. Isso pode ser uma questão de um vereador. Quem que vai puxar essa causa? De repente um vereador, porque eles têm orçamento. Eles podem, de repente um vereador aí de Londrina, olha, apareça, né, na questão, é um polo tão grande, uma cidade tão importante. Certeza. Eu sempre quis fazer um curso de sommelier presencial em Londrina. Aí. Sempre. Porém, os cursos não chegam aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito de Londrina. Por que que o curso não chega na segunda maior cidade do estado? O que falta? Acho que não falta nada. De repente, o que pode acontecer é que a demanda chegou nesse momento. Então, que seja assim, né? Não vamos, de repente, levar para um lugar assim, má vontade. Não, mas a demanda chegou. E a partir do momento que a demanda tá posta, eu acho que nada mais justo do que, no mínimo, uma conversa, né? De repente levantar lideranças. Eu acho que você é uma figura prestigiada no meio, né? Você comentou sobre outros estabelecimentos que você teve experiências e tal. Eu acho que de repente tem lá o Rodrigo aqui, tem o A, o B, o C em outros lugares, e conversar, ter uma conversinha, né? Acho que não custa nada, uma meia horinha também não é um problema também. Bom, na vida a gente tem que analisar que a gente é um eterno aprendiz. Exato. Tá, então eu sempre sigo esse caminho. Independente de onde a gente está, a gente vai sempre conseguir absorver conhecimento, independente da pessoa que a gente está convivendo. Então, assim, eu fico feliz de conseguir estar tendo essa visibilidade na cidade de Londrina, porém eu tenho muito campo ainda para aprender. Então não é à toa que eu estou buscando um conhecimento um pouco mais avançado. Então o curso de sommelier é um curso que eu estou gostando bastante, é um curso bem com investimento alto. Tá? Então eu até indico para as pessoas fazerem outros cursos para chegar até lá, porque assim é um curso bem exigido. Tá? Então é interessante você ter outros conhecimentos para poder fazer um curso desse, tá? Porque senão você vai ficar um pouco perdido. Mas eu acho legal que você tenha esse conhecimento amplo nessa parte, por exemplo, muito por conta da logística. O que você tem hoje de expertise e também de possibilidades de material de apoio e tudo mais, eu acho que é muito bem-vindo para um restaurante que de repente esteja lá querendo aprimorar, né, o serviço. Eu sei que você presta consultoria, você tem tem dedicado energia nisso, né? A minha linha principal é essa questão de atendimento ao público, tá? Porque o que eu me pergunto, você montou o seu restaurante, mas quando você teve a ideia de montar o seu restaurante, o que você gostaria de passar para o seu cliente? Qual que é o objetivo principal que você gostaria de passar para o seu cliente? Não é amor? Né? Você entendeu? É o servir? Não é o servir, não é o atender. Você entendeu? Não é prestar o serviço. Tá? Divulgar, difundir esse amor que você tem no serviço para um lugar formal, né? Exato. Fazer com que um atendimento simples ele se transforma num evento. Fazer com que a pessoa ela saia de lá completamente acolhida. Que ela leve o nome do seu restaurante para a família, entendeu? Para os amigos. Porque é muito fácil hoje você ter uma reprovação. Mas o elogio, como que a gente analisa o elogio? Será que esse elogio ele também é pedido para ser colocado na rede social, como as pessoas fazem do lado negativo? Ou encorajado, né? Exato, porque se você está elogiando um restaurante, aonde morre esse elogio? Porque hoje é tudo digital.
Você entendeu? Então, da mesma forma que você critica, o dia que você se sentir muito bem em um restaurante, elogia ele da mesma forma que você faz na crítica. Vai lá no Instagram do restaurante, coloca um elogio por escrito. Coloca o nome do garçom que te atendeu. Você entendeu? Coloca o nome da pessoa que te atendeu, porque isso é profissionalismo. Às vezes não é a empresa que está fornecendo aquele atendimento, mas sim o garçom que está buscando de forma independente. Exato. É que às vezes a pessoa fala, mas eu paguei para a empresa e tal. Mas você pagou para a empresa, mas não vamos também, né? A gente foi atendido por uma pessoa que saiu da casa dela, foi trabalhar, quis fazer o melhor, né? Então acho que é legal, é de bom tom o elogio, né? Sempre bem-vindo. Né? Sempre bem-vindo, só que a gente tem que saber trabalhar o elogio, porque o elogio ele não pode morrer. Porque você que quer ir num bom restaurante, você precisa daquele feedback do outro cliente que já foi. E se aquele cliente ele não coloca o elogio, como que eu vou saber o feedback? Eu só vou ter o feedback negativo. Isso. Você entendeu? Então a gente tem que ampliar um pouco os horizontes. E a gente tem que também falar dos pontos positivos que nós tivemos nas nossas experiências. Isso. E o estabelecimento, então, que quiser melhorar e correr mais o risco de ser elogiado, né? Você presta o seu serviço de assessoria também, né? Sim, eu trabalho nessa linha focado a treinamento eu trabalho na estrutura focada a paladar. Esse é o foco principal, tá? Porque a minha preocupação é o cliente e não tanto o estabelecimento que eu trabalho. Por quê? A minha forma de pensar é muito institucional, é muito empresarial. Então toda empresa vai ter o mesmo sistema. Tá? Então toda a estrutura vai ser linha de produção, linha de informação e o prato final para chegar para o cliente. A estrutura de uma indústria vai ser sempre a mesma. Tá? Mas porém, como que essa informação vai chegar para o cliente? É aí onde eu entro. Entendi. Tá? Porque a forma que o cliente vai escutar o seu prato. Isso, muito importante. E a gente vai trabalhar na apresentação de cardápio. Por quê? Às vezes o seu funcionário ele não tem parâmetro, às vezes ele não tem flexibilidade de argumentação. Ele tem medo, ele tem vergonha do cliente. Ele tem medo de se comunicar. E o cardápio vai ser uma ferramenta para ele poder se apoiar, tanto para o cliente quanto para o funcionário que está se adaptando a melhorar sua comunicação. Entendi. Entendeu? Então você não pode forçar o funcionário, você tem que dar ferramentas para ele ser melhor. Tá? Uma coisa é eu decorar o cardápio, outra coisa é eu entender o cardápio. Se eu entender o cardápio, eu vou conhecer os produtos, eu não vou decorar. Tudo que a gente decora, a gente esquece. Tudo que a gente conhece, a gente não esquece, porque ele se transforma em conhecimento. A partir do momento que eu estou apresentando o cardápio, aquilo vai ficar mecânico de uma forma que eu vou começar a apresentar ele de forma diferente depois. Eu achei que ia ficar mecânico, que você não ia nem pensar mais no jeito que você apresenta. Exato, mas porém você vai começar a fazer uma apresentação mais avançada, você vai falar os pratos de outras formas, porque você já tem a base. Você já tem o repertório. Exato. Aí, conforme vem as perguntas, você deu o seu já repertório. Tem como mudar. Então, por exemplo, primeiro vai ser uma apresentação rígida. Porque as pessoas não têm essa flexibilidade de apresentar um cardápio. Então a pessoa ela não tem a comunicação mais aberta. Ela talvez é um funcionário que você contratou que ele é introspectivo. É o perfil dele. É o perfil dele. E você vai ter que ir colocando isso aos poucos. Você não vai poder forçar. E ele vai entender que ele precisa passar o que a casa tem para oferecer. É diferente de uma venda induzida. Voltando a falar, o cliente chega para você e fala assim, ô Rodrigo, mas espera aí, me indica algo que sai mais na casa. Mas vocês entendem que eu estou falando do meu paladar e não do paladar do cliente? Eu não posso dar minha opinião de forma pessoal. Eu tenho que chegar para o cliente, eu tenho que conduzir ele, que ele coma o melhor da tua casa. Só que o melhor da tua casa eu tenho que buscar o paladar dele. Para eu buscar o paladar dele, eu tenho que fazer uma apresentação de cardápio para oferecer o que você tem para ele. Entendi. Mas existe alguma armadilha? Por exemplo, aqui tem um restaurante local que o carro-chefe acabou se tornando, porque o destaque dele, a nível de jornalístico, de repente fizeram uma matéria da parmigiana do local. Então, assim, virou o restaurante que tem aquela parmigiana. Isso é uma armadilha? Como é que, para você falar qual que é o carro-chefe, né? Ou dá para você... Dá para dividir, porque assim, setorizar isso? Uma coisa é você destacar o prato.
Tá? Você tem um carro-chefe realmente, porque tem determinados restaurantes que ele tem uma especificidade, ele tem uma linha de produto, tá? Mas, porém, você não pode queimar os outros, então você não pode chamar ele de carro-chefe, porque senão você está queimando os outros pratos. Você pode falar que esse é o prato que mais sai, mas, porém, ele é de carne. Você está especificando que o prato ele tem um direcionamento. Entendi. Você consegue trabalhar com as palavras, ao mesmo tempo que você não desvaloriza os outros pratos. Os outros pratos, você também fala, olha, esse aqui é um destaque da casa. Exato. Que é uma carne, assim, mas também temos opções, né? Daí você... Aí é que entra o ponto. Porque o que acontece? Se eu estou destacando um prato, eu não posso destacar outro? Se eu tenho um prato de carne, eu não posso começar a colocar outro de peixe para concorrer com esse de carne? Porque o público que vai comer o de carne, ele não vai comer o de peixe. Os dois, eles não vão concorrer. Sim, eu mesmo comeria o de carne. E não como camarão. Minha esposa comeria o de peixe. Pra você ver. Você está entendendo? Nós estamos trabalhando com paladar. Nós não estamos trabalhando com direcionamento e indução de produto. Aqui não está focado em valores. Ninguém quer saber de valor. A pessoa ela não sentou no seu restaurante para saber de preço de prato. Ela sentou no restaurante para viver um momento, para viver aquilo como um evento, tá? Mas voltando, experiência gastronômica é uma outra situação, tá? Ali nós estamos buscando o paladar do cliente. É algo que ele vai voltar, é algo que ele vai dissipar o nome do seu restaurante. Então você não pode perder essa oportunidade é de ouro, porque é a primeira vez que ele sentou no seu estabelecimento. Ele tem todo o tempo do mundo para te escutar. Então você tem que aproveitar esses 3 minutos de apresentação que você tem para falar o que você oferece. Você entendeu? Se você faz confraria, se você faz evento, se você faz casamento, você deixa ali um trechinho de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos no final da apresentação para você oferecer o que você tem. Porque o cliente nunca foi na sua casa. Ele não tem as informações. E é diferente de você escutar do que você ler. E ele vai te ouvir. Porque você está dando atenção para o dinheiro dele. Eu buscando o teu paladar, eu não estou valorizando o seu dinheiro. Tá. Você está justificando o valor que você está pagando no prato. Exato. Se você está pagando num prato, num restaurante de alta gastronomia, você está gastando 400, 500 reais no prato. Ele não tem que ter um valor? Tem que ter um valor agregado. Ele tem que ter um valor agregado. Você não foi lá pelo preço, você já sabe o quanto ele custa. Isso. Só que você tem que saber se você vai gostar daquele prato que custa 500 reais. Porque se eu for pelo preço, eu vou comprar no mercado e faço em casa. Mas tem o porém de você gastar 500 reais e você criar uma expectativa e ele não agregar aquela expectativa. Aí é péssimo. Você entendeu? Porque daí você vai associar o valor. Você entendeu? Então, por exemplo, eu trabalhei um tempo no restaurante Bangkok Garden. Tá? No Bangkok. Ali perto da Paranaguá? Souza Naves ali é o Varanda. Ali o Bangkok fica na JK com Souza Naves. O Bangkok não é... Não, o outro era Sontan que tinha lá na Aurora, né? O Bangkok ele tem para comida asiática, né, no caso. Tailandesa, oriental Isso. Entendeu? Então, eu lapidei muito essa apresentação de cardápio lá. Por quê? Porque o pessoal tinha dúvida, provavelmente. Exatamente. Né? Só que a dúvida não é só lá. A dúvida é em todas as linhas de comida. Você entendeu? Então, o que acontece? Não é porque o restaurante é brasileiro que eu não preciso te explicar o prato. Não é porque o restaurante é italiano que eu não preciso te explicar o prato. Você entendeu? E eu não estou explicando itens específicos no prato. Eu estou pontuando o que a casa serve. Tá? Molho vermelho com molho branco, estou dando opção de carne branca e carne vermelha, um prato apimentado, um prato seco, um prato em caldo. Você entendeu? Linhas de entradas diferentes. Por quê? Porque eu preciso buscar o paladar. E a gente busca isso apresentando o que a casa pode oferecer. Uma apresentação de cardápio, isso vai filtrar. Então o cliente vai escolher, não é você que vai induzir. Ele vai se animar mais com alguma linha do próprio cardápio. E ele vai dar atenção para o cardápio, porque você chamou a atenção dele para isso. Isso. Aí ele vai ler. E ele vai entender o que ele vai comer. Entendeu? Aí ele vai conseguir entender o amor que o chefe deu naquele prato na hora que ele criou aquele prato. Aí, na hora que ele pagar os 500 reais naquele prato, que ele entendeu que o paladar é próximo, ele vai falar assim, não, esse prato vale os 500 reais. Agora, o problema é se o paladar não for igual ao prato que ele pagou os 500 reais. Não é porque o valor do prato não tem valor. É porque o paladar não é para ele.
E a dúvida acontece. Eu tive isso. Eu imagino que no Bangkok, você, por ser um tipo de comida específico, há alguns dias atrás, eu tive problema, por exemplo, no Bar do Alemão, lá em Curitiba. Tudo escrito em alemão, eu posso ser alemão, mas eu não sei. Aí eu já tive garçom no Bar do Alemão que me atendeu explicando as coisas que eu perguntava, bem assim, para poder filtrar. Eu já tive garçom, por exemplo, que cada vez que eu tinha dúvida de alguma palavra, eu tinha que levantar a mão, esperar ele me enxergar, aí ele me enxergava, aí ele vinha, daí eu perguntava, e daí ele respondia meio rápido. Também não vi mais ele depois disso. Hoje permanecem lá os que me atenderam bem, Sim. Acho que porque eles são bons de trabalho. Mas assim, imagina que está tudo em alemão. E aí? Né? Então, acho que é importantíssimo, pelo menos algumas linhas, né, pontos específicos, pontos técnicos. Que depois a partir do momento que eu sei que Wurst é salsicha, e a partir daí eu já sei que tudo que tiver Wurst no final é salsicha. Exato. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que começar a dividir. Tá? Então, dentro da linha gastronômica, eu percebo muito essa falta de interesse de fazer com que o cliente ele saia satisfeito. Porque assim, qual é o risco que eu tenho só de deixar o cardápio me afastar? Eu não estou assumindo um risco. Tá. Eu estou assumindo um risco inclusive dele sair. Dele ir embora. Exato, porque ele não tem orientação nenhuma. Não entendi nada, tá tudo bagunçado, o preço, nem sei se esse preço compensa eu pagar, tá caro. Entendeu? Eu não estou entendendo qual que são os produtos, como que funciona, não tem uma explicação. Será que isso realmente é interessante para o mundo que vivemos hoje? Nós estamos em 2025. Será que nós temos que associar o atendimento de 1970, 1950, entendeu? Se a pessoa entrega um cardápio em 1980, se afasta e a gente tem que seguir a mesma linha. Sendo que hoje nós temos inteligência artificial, hoje a gente tem tudo mascado, hoje já chega pra gente tudo pronto. Será que a pessoa realmente ela vai dar atenção pro teu cardápio da forma que ele merece? Essa é a arte do serviço, é a adaptação, né? É adaptação. Então a gente vai ter que se adaptar ao conteúdo líquido, ao conteúdo moderno. O que a pessoa quer? Ela quer já filtrado, ela não quer ler o cardápio. Ela quer entender o que o paladar dela se aproxima. Ela quer escutar de você. Você entendeu? Então é diferente porque você está dando atenção para ela. A tua atenção vem da casa. Nossa, eu nunca tive um atendimento desse. Você viu a apresentação dele? Nossa, que diferente. Ele falou de prato em caldo, ele falou de prato seco, ele falou de prato apimentado. Nossa, eu gostei muito desse prato que ele falou aqui, que ele vai molho de mostarda. Me chamou atenção. Isso. Por que chamou atenção? Porque é o paladar do cliente. Paladar você não discute. Paladar você não coloca preço. Você entendeu? Esse tipo de experiência, só quem coloca preço é o cliente. Porque é o paladar dele. Então é muito complicado eu me induzir. Você entendeu? É muito complicado eu falar, não, come esse prato aqui que ele é bom. Ele é bom para quem? Quem está falando que ele é bom? Esse é o bode que eu tenho com esses influenciadores digitais, né? Porque às vezes a gente faz um trabalho sério na área da gastronomia, mas a gente sabe que o mercado, o ecossistema tem vários tipos, né? E às vezes vem aqueles influenciadores, você reconhece ele pelo negócio de puxar queijo, os mesmos movimentos de câmera que parece que você deu para qualquer pessoa operar uma câmera, não tem sentido, lógica nenhuma. Mas eles têm o público deles, porque quando você está com fome, uma coxinha mata a sua fome, né? Mas assim, eles pegam e fazem lá isso aqui é muito bom, eu estava com a minha esposa, aí ela comeu tal coisa, não sei o que lá, que estava muito gostoso, e esse aqui que está delicioso. O que é delicioso? Porque, por exemplo, você gosta de cheddar e bacon? Você gosta? Eu acho o bacon um pouco forte, porque eu acho ele um pouco salgado, tá? E eu acho o cheddar também um queijo forte. Beleza, então você está vendo que talvez o gostoso, por ter cheddar e bacon, o que eu entendo que seria uma solução e o que eu proponho no Lugares para Comer é exatamente isso. Isso aqui tem gosto de manjericão fresco. Molho de tomate, né? Com manjericão fresco, eu consigo imaginar esse sabor. Então é esse que é o paladar. Por exemplo, esse é um paladar. Sim. Então eu não estou falando que é gostoso ou não para não cair nesse lugar que você falou. Que às vezes o gostoso
é para você, Exato. mas não é para o outro. Exato. Então assim, olha, isso aqui é um macarrão que tem esse molho XYZ, que vai tal coisa assim, assim, assado e tal. Deixa o gostoso pro cliente. Exato. Não Né? é você que tem que falar o que ele tem que comer. Então eu já tenho um bode com um influenciador por causa disso. Ah, tal coisa gostosa, vem isso, não sei o quê. Ou comer muito é gostoso. Não. Pega um pouco de sal. Pega um pouquinho, uma pitada de sal. Você põe na boca. Beleza. Você lambeu uma pitadinha de sal. Agora pega um catatalzinho assim de sal e lambe pra você ver. Já saciou, você já não quer mais. Fala, não. Quer dizer, então comer bem não é comer em altíssima quantidade ou fazer uma festa de porn food lá que eles fazem lá, não sei o quê. Não, às vezes comer bem é pouco, mas com muita qualidade e eu saio saciado, né? Exato. E você tem que também ter esse alinhamento de entrada, alinhamento de prato principal, sobremesa, saber o que combina. Você entendeu? No meu ponto de vista... Harmonizações. Exato. Meu ponto de vista, o que acontece? Eu percebo muito que alguns clientes eles gostam de ter a sua independência. Só que eles não aproveitam o braço direito que o cliente tem, que é o garçom. Quem que pode te orientar da melhor forma possível? Quem que tem o mais conhecimento da casa? Se não for o garçom, vai ser o maître. Se não for o maître, vai ser o gerente. Então existe uma escala, mas você tem como a base de apoio o garçom. Ô garçom, por favor, faça favor. Eu nunca vim aqui na casa. Você consegue me explicar de forma mais básica como a casa funciona? Porque você não assume também o risco de pedir algo que você não conhece? Você tem um garçom do seu lado para perguntar. Exato. Você entendeu? Então várias vezes eu já me ofereci para poder apresentar o cardápio para o cliente. Mas isso é importante também. E o cliente se nega. Então, ok, mas daí ele exerceu o direito dele. Exato, só que ele também pode errar. Aí ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco, só que aí que tá. Tem os dois lados, ele pode não assumir o risco, porque ele pode aproveitar a oportunidade de escutar. Aí a experiência é plena. Você entendeu? Porque ele vai aproveitar o saber do outro. Ele não vai se colocar no lugar de quem estuda para oferecer um vinho melhor para você. Eu estou entendendo o garçom como alguém que está me oferecendo o caminho das pedras. Exato. Você entendeu? É diferente de eu trabalhar com paladar, com dinheiro, com valor agregado. Eu não vou te indicar algo que é caro. Eu vou te indicar algo que é dentro do teu padrão, do que você busca. É diferente, igual a gente falou sobre as uvas. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tenho um vinho lá que ele custa R$250, você não toma vinho, você não conhece de vinho. Você vai comprar um vinho de R$200 para experimentar. Não faz sentido. E às vezes, isso é muito importante, essa questão de você não empurrar as coisas caras, né? Essa confiança entre cliente e garçom é muito importante. Por quê? Porque às vezes acontece de você mesmo chegar no garçom, você sabe que ele é parceiro, fala, eu tô meio devagar hoje, como é que é para eu sair legal e comer bem? Lógico, não num encontro, você não vai fazer isso, essa mão de vaquice, né? Mas assim, num encontro, mas de repente você no dia a dia, você vai, porque eu particularmente eu gosto de ir em restaurante, eu gosto até porque eu tenho muitos amigos lá e enfim, eu adoro. Né? Tanto que quando eu fui lá no Rosso foi eu tava com um camarada meu de longa data, então assim, eu acho que é um ambiente que eu não quero, hoje eu não vou cozinhar, não vou fazer nada, hoje eu tô querendo aproveitar um bom serviço. Mas às vezes tem dia que você fala, viu, hoje o negócio não tá tão, né, hoje tô meio devagar aí, o que dá para comer aí que é legal, mas que eu também não vou gastar muito. Então às vezes essa relação de confiança com o garçom, né, tanto em Londrina quanto em Curitiba, às vezes eu vejo que as pessoas têm um pouco de vergonha, mesmo não... Claro que eu não vou fazer isso numa situação específica, numa comemoração, alguma coisa. Mas, poxa, você é meu amigo, quer dizer, eu posso... E o garçom é esse amigo também. Exato, o garçom é a tua base de apoio. Você não conhece a casa, ele é o que vai te orientar. Você entendeu? Só que dentro dessa linha, sempre buscando o teu paladar. Você não pode pedir para o garçom te oferecer um prato e você buscar o paladar dele. Aí se você se sentir mal e você não gostar do prato, você não vai poder associar aquele prato com todos os outros. Você vai ter que ter uma outra experiência. E é isso que é complicado, porque às vezes a pessoa não tem essa humildade para fazer. Porque ela vai associar aquele prato que ela não gostou com todos os outros que ela não experimentou. E às vezes por falta de comunicação. Comunicação. E a comunicação pode começar pela casa, né? Exato. Então assim, tanto na linha do cliente quanto na linha do profissional.
Imagina se o profissional tem uma base de apoio. Se eu tenho uma base de apoio do cardápio para me sustentar, eu jamais vou passar uma informação errada para você. Então, se aquela informação do prato ele fugiu de mim, eu tô com o cardápio na mão. Então, eu olho rapidamente o cardápio, desculpa, não é manjericão, ele vai manjerona. Você entendeu? Então, assim, eu tô com um cardápio de base de apoio para mim poder passar uma informação garantida para você. Você entendeu? E vai chegar um momento que o garçom não vai mais precisar do cardápio, mas ele vai precisar passar por esse processo. Você entendeu? Ele tem que passar por um processo que ele vai ter autoconfiança. Isso, que daí ele já não precisa do aporte ali, mas ele vai, do suporte ali, mas ele vai conseguir. Eu gosto muito desse suporte, independente do nível. Por quê? Ah, tá. Vamos dizer que nós estamos numa mesa de 15 pessoas. Tá? Então temos 7 pessoas cada lado e tem uma pessoa lá na ponta. Tá? Eu sou o garçom que eu estou atendendo a mesa. Geralmente eu tenho o costume de dar um cardápio para cada casal. Tá? Porque eu gosto que as pessoas me acompanhem. Entendi. Tá? Então, quando eu estou falando do prato, eu estou apontando o prato. A pessoa ela consegue acompanhar junto com o cardápio que está com ela. Tá? Então, ela vai identificando aonde que estão as regiões. Você entendeu? Então, por isso que tem que ser técnico. Não é de qualquer forma que você apresenta um cardápio. Tem formas para você apresentar. Você entendeu? Para você conseguir vender uma entrada, para você vender um prato principal, para você associar uma sobremesa com um vinho. Não é qualquer vinho que você vai tomar para comer um chocolate. E às vezes a venda da sobremesa já começou ali na venda do prato, né? No início, na apresentação. Você entendeu? Então é assim, eu preciso entender como que esse marketing ele vai ser ao meu favor. Você entendeu? O que a casa ele tem para oferecer para mim? Você entendeu? Então é assim, novamente a gente volta naquela pergunta inicial. Hoje, agora, depois dessa conversa, agora vocês conseguem refletir melhor. Quanto tempo o cliente ele merece dentro do teu restaurante, sendo que é a primeira vez que ele pisou no seu restaurante? Quanto tempo que esse cliente merece você sendo o dono desse restaurante? Exatamente. Eu acho que a gente pode até encerrar com essa reflexão. Sim. Né? Uma vez que de tantos investimentos, tudo que você faz, será que o dono do estabelecimento, às vezes, ele está refletindo que o funil todo levou ele para aquele momento, todos os investimentos, toda a propaganda, tudo levou até aquele momento, que é o momento onde você tem a oportunidade de apresentar a casa e a cozinha. Será que esse momento não está passando, né, de uma maneira até leviana muitas vezes, né? Então acho que fica essa reflexão. Eu acho que é muito importante. Então acredito que esse seja o intuito todo da sua abordagem, que exatamente prestigiar esse momento aí. Sim, com certeza, porque assim, não só eu como profissional, mas para quem nos assiste, que é empresário, qual é a nossa... Quem nós importamos? Com quem nós importamos? Não é o cliente? Então, assim, como um bom profissional, ele não vai só trabalhar para sua casa, ele também vai trabalhar para o cliente, porque ele já desenvolveu essa cultura dentro dele mesmo. Tá? Então, quando eu entro como um profissional para uma casa, hoje eu não trabalho mais só para ela, eu trabalho para mim, porque é a minha imagem que está ali. Você entendeu? Eu não sei quem eu estou atendendo, eu não sei o que aquilo pode me propor futuramente. Então, várias pessoas falam assim, nossa, como você se comunica bem, nossa, parabéns. Você entendeu? Então, uma apresentação simples de cardápio, eu já fui aplaudido de pé. Então, você espera isso? Você não espera. Não é comum, porque você faz com que se transforme em um evento. Você entendeu? Você faz com que as pessoas encarem aquilo como algo profissional. Então, é diferente de eu transmitir amor para você valorizando o seu dinheiro. Exatamente. Estivemos aqui com ele, Rodrigo Metri. As redes sociais vão estar na descrição. A gente finaliza esse episódio agradecendo mais uma vez o amigo aí. Muito obrigado. E queremos mais episódios contigo aí. Espero que você esteja à nossa disposição para a gente utilizar bastante aí do seu conhecimento. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Lembrando que tem o sorteio deste belo rótulo DV Catena, tá? A gente vai explicar as regras nas nossas redes sociais.
Só agradeço essa oportunidade, agradeço muito pela essa entrevista do Jader, uma excelente pessoa, me conduziu muito bem aqui na entrevista e eu fico à disposição de vocês para uma outra conversa. Espero ter somado com o conhecimento de todos e o que mais fiquei feliz é de agregar conhecimento para a sua vida. Tá? Então, faça os cursos, vá para o mercado já com um pouco de conhecimento. O meu intuito principal é trazer esses cursos para vocês hoje aqui para transformar a vida de vocês. Você entendeu? Então tentem buscar conhecimento para associar com a prática, com certeza vai dar certo. Obrigado mais uma vez e estamos junto nesse podcast que é delicioso, Lugares para Comer. Muito obrigado.